Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal Carlitos Tips na área para mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nosso sabadão, dia 20 de abril de 2024. Sabadão que a gente sabe, daquele jeito, grade cheia, cheia de jogos aí de times grandes, cheia de jogos de competições que estão no final, e a gente tem algumas oportunidades boas pra gente trazer pra vocês, tá? A gente vai trazer essa duplinha aqui, ó, com odd 175, e como é sabadão, a gente tem vários jogos. Eu separei outra duplinha também com odd 253 pra gente tentar aí dobrar, mais do que dobrar o nosso investimento, beleza? Agora a gente vai chamar a tela cheia e no final a gente volta aí com essas duas bets pra vocês, beleza? Vamos lá! Vamos lá, galera, a gente vai começar com alguns jogos com expectativa de ambos marcam. E o primeiro jogo vai ser um jogo às 11 horas, um jogo na League One, que é a terceira divisão da Inglaterra, o jogo entre o Portsmouth e o Wigan Athletic. Aqui a gente tem times que marcam muitos gols e sofrem muitos gols, tá? O Portsmouth é o líder da competição, ele tem, em 44 jogos ele tem 75 gols marcados e 39 gols sofridos. Enquanto que o adversário, o Wigan Athletic, ele tem 59 gols marcados e 55 gols sofridos, tá? O adversário jogando fora de casa, ele em 22 jogos ele marcou 31 e sofreu 37, tá? Então isso aqui é um dado interessante. E por ser um campeonato over, nós temos indicadores overs, e por a gente ter também esses dados aqui, ó, principalmente o indicador de média de custo de gol acima do que a gente trabalha e a quantidade de gols, ó, marcadas e sofridas das duas equipes, assim como os coeficientes de variação dentro aí do que a gente trabalha, eu trouxe aqui para vocês para indicar o ambos marcam. Inclusive tá com a odd de 2, tá? Uma odd bem interessante, onde o mercado ele deve ter alguma informação, principalmente a respeito do adversário, tá? Porém, com a odd de 2 já vale muito a gente entrar aqui no pré-live, tá? Dá para entrar com meio stake aí, com 0,5% de boa. Nesse joguinho aqui, um jogo às 11 horas, beleza? Então o primeiro indicativo é um indicativo de ambos marcam com a odd de 2 para o jogo do Portsmouth e o Wigan Athletic. Às 11 horas também na Inglaterra, porém na League 2, na quarta divisão, a gente tem o jogo do Notts County e o Colchester United. Aqui são times mais conhecidos, onde a gente sempre traz aqui para buscar gols. A gente tem indicadores bem legais para isso. E também a gente vai trazer também um indicativo de ambos marcam. Porém aqui, ó, o mercado está bem esperando aí que a gente venha ter o gol dos dois lados, e a gente venha bater esse ambos marcam, e tá pagando 1,50, tá? Não vou me aprofundar muito aqui porque são dados parecidos aí com os dos jogos anteriores. A gente sempre traz aqui jogos onde a gente tem os indicadores batendo dentro do que a gente trabalha, para que a gente no longo prazo seja lucrativo, beleza? Então o jogo do Notts County e o Colchester United às 11 horas na quarta divisão da Inglaterra, a gente tem um indicativo de ambos marcam sim, pagando 1,50. Às 13h30 a gente tem na Grécia, Superliga da Grécia, o Asteria Trípolis e o Panathinaikos. Aqui também a gente vai buscar ambos marcam. A gente tem uma odd de 1,80, tá uma odd bacana. O mercado ele tá meio que na dúvida, tá quase que empatado aqui essas odds para que a gente venha ter ou não ambos marcam, mas a gente tem dados bem favoráveis, e como a gente falou aqui no análise anterior, a gente sempre traz aqui com indicadores acima do que a gente trabalha, tá? E a gente tem gols para os dois lados, e vai ser aqui que a gente vai indicar ambos marcam 5 pagando 1,80. Agora a gente vai para a Turquia, do jogo entre o Giresunspor e o Göztepe. O Göztepe é o segundo colocado, eu sempre trago aqui também, é um time que vem brigando aí para subir para a primeira divisão da Turquia. É um time forte, que tem muitos gols marcados, em 30 jogos tem 51 gols marcados, e ele vai pegar o adversário que é o Lanterna, não tá aparecendo para vocês aí, mas é o Giresunspor, é o 18º Lanterna. Em 30 jogos ele marcou 13 gols, sofreu 62, tem apenas 10 pontos. E aqui, sem mais delongas, a gente vai trabalhar aqui com a vitória do Göztepe, porém com essa odd aqui não dá para trabalhar. Então a gente vai indicar ou você trabalhar com vitória do Göztepe mais de um gol na partida, para tentar pegar pelo menos essa odd acima de 1,20, ou você trabalha com handicap asiático menos 1,5 até menos 2 a favor aqui do Göztepe, beleza? Ou também pode trabalhar com vitória no HT. O time do Giresunspor, ele não marcou nenhum gol nos últimos 5 jogos. Ele tem essa média aqui zerada. E sofreu 11 gols.
tá? É um time muito fraco mesmo. E por isso que tá com essa odd aqui de 1.04. Às 11 horas a gente volta para Inglaterra, porém na Championship, fase final, o jogo do Cardiff City e o Southampton. Aqui é um jogo interessante, que o Southampton é o quarto colocado e tem o Cardiff City, que é o 11º colocado. Já não tá brigando por praticamente mais nada, tá um time de meio de tabela, enquanto que o Southampton ele tá brigando sim ainda para subir direto. Ou o primeiro ou o segundo colocado, ele tem 84 pontos, tem 42 jogos. Aqui o Leeds tem 43 jogos e o Ipswich Town tem 43. Então ele tem a chance de ganhar aí para 87 e ficar próximo aqui desses times, tá? Para poder subir direto. Então aqui a gente vai indicar a vitória do Southampton e a gente também vai indicar gols, ó. É um time que 42 jogos marcou 84 gols e sofreu 54. Enquanto que o adversário, como eu falei, não briga por mais nada. Em 43 jogos marcou 48 e sofreu 60. Então aqui dá para a gente trabalhar com vitória do Southampton. E se for usado, que a gente tem uma odd de 1,53, já é uma odd boa. Inclusive para você fazer uma aposta simples. Você pode buscar a vitória do Southampton e mais de um gol na partida. 15h30 na Premier League, a gente vai trabalhar no jogo do Arsenal, que mais uma vez pipocou aí na Champions League e saiu, né, pro Bayern, mas ali é o Bayern. Aqui ele continua na briga, só é isso que resta para ele, brigar com o City e com o Liverpool. Tá na segunda colocação, então tem chance ainda de ser campeão, tá? Na Premier League, que a principal competição agora, depois da Champions League, para o Arsenal. E aqui a gente vai indicar a vitória do Arsenal e mais de um gol na partida, porque a gente tem dados bem favoráveis para isso. A gente tem indicadores de gols, a gente tem o time do Arsenal, apesar de ter pipocado, de pipocar na fase final, marcando muitos gols fora. E a gente tem um time do Wolverhampton, que não é um time tão bom assim, que vem sofrendo muitos gols. E aqui é o indicativo de vitória do Arsenal e mais de um gol na partida. Às 8h30 a gente vai voltar para a Championship, voltar com o Leicester, que foi um time que está brigando lá no topo, é o segundo colocado, tem um jogo a menos, porém vacilou nesses últimos jogos, mas aqui a gente não quer trabalhar com o mercado de resultados, porque a gente tem aqui o West, que é o quinto colocado, brigando também para se manter aí, pelo menos aí no grupo do playoff. Então eu acredito que não vai ser um jogo tão fácil, tá? Essa odd de 1,65, ela deveria estar um pouco mais alta, principalmente pela fase do Leicester. Mas aqui a gente vai buscar gols, ó. A gente tem, ó, esse indicador alto, a gente tem a necessidade dos dois times aí de vencer. A gente tem médio custo de gol do adversário alta, quantidade de gols marcados, ó. 10 gols nos últimos 5 jogos. O Leicester 9 gols nos últimos 5 jogos, sofreu 6. O adversário sofreu 7. Se a gente puxar a race do Leicester em casa nos últimos 5 jogos, ó, teve 2 gols aqui, 2-0. Tivemos 3 gols aqui, 2-1, mais 3 gols aqui, mais 4 gols aqui, aqui foi 2-1. Então todos os jogos esse over 1,5 ele bateu. E se a gente puxar o do adversário, a gente teve, ó, 1-1, 2-2, 4-1, 1-1 e 2-2. Então o over 1,5 também bateu em todos. E ele tá com a odd de 1,26. Então tá com a odd dentro do que a gente trabalha. E dá para colocar no bilhete, para trabalhar de forma mais segura, esse over 1,5 aí no jogo do Leicester. Beleza? Agora a gente vai pegar alguns favoritos e às 12h30, o primeiro favorito na Suécia é o Malmo. O Malmo para vencer e mais de um gol na partida. Porém é um campeonato que está se iniciando. A gente já levou uma pancada aí em outro campeonato que está se iniciando, que foi lá na Noruega, no jogo do Molde. Mas aqui, ó, não tem como remar contra o amarelo. O Malmo em 3 jogos ele venceu 3. Ele marcou 11 gols e sofreu apenas 1. Enquanto que o adversário é o 15º colocado, é o vice-lanterna, já, apesar de a gente estar no início da competição, mas ele perdeu os 3 jogos, ele não marcou nenhum gol e sofreu 3 gols. Então aqui o que a gente tem é que o adversário ele perdeu os 3 jogos de 1-0, então não sofreu muitos gols, mas a gente tem o Malmo que marcou 11 gols e ganhou os 3 jogos. Então aqui a gente vai indicar a vitória do Malmo e mais de um gol na partida. Às 13h15 a gente tem o jogo do Manchester City e o Chelsea. O City, ele perdeu aí saiu da Champions League para o Real nos pênaltis, fez um jogo onde ele amassou o Real e não conseguiu vencer no jogo normal. O Real achou um gol, tá? E só fez se defender. E no prorrogação o City não conseguiu marcar e perdeu nos pênaltis. Então aqui ele tá brigando para ser o campeão da Premier League, que é a competição agora mais importante, mas alguém vai ter que pagar o pato aí dessa desclassificação do City contra
o Real. E eu acredito que aqui o City vai vencer. E o que tá mais interessante, a gente não sabe qual time que o City vai entrar em campo, mas qualquer time que ele colocar, ele vai continuar sendo favorito. Aqui a gente tem uma odd de 1,44, mas na Bet365 essa odd tá 1,65 e com a odd acima de 1,60 para o City, em qualquer lugar do mundo, a gente vai trabalhar a favor do City, beleza? Então aqui é a vitória do City sobre o Chelsea. Às 11 horas a gente tem Israel, o Maccabi Tel Aviv, que é o líder da competição, favorito brigando para ser campeão. Tem atrás o Maccabi Haifa. E aqui a gente vai ser bem direto, a gente vai indicar a vitória do Maccabi Tel Aviv. Ele quer continuar vencendo, quer continuar lá no topo. E a vitória do Maccabi Tel Aviv, vitória simples. Apesar da gente ter dados aqui para gols, a gente não vai indicar gols. A gente vai indicar uma vitória simples, 1-0 já traz o nosso ganho. Às 16 na La Liga a gente tem o Girona, onde a gente também vai indicar a vitória do Girona. Vai pegar o Cádiz, que é um adversário muito fraco, que está lá embaixo na tabela. É o 18º colocado, brigando aí para não ser rebaixado. E o Girona caiu muito na competição, mas é um time que continua lá em cima, tem 65 pontos. E a gente vai trabalhar a favor do Girona, vitória do Girona, vitória simples. Às 20h30 na MLS, a gente tem a Inter Miami jogando, tá com a odd de super favorito, 1,35. Então, ela deve estar jogando aí com o time completo, né? Com Busquets, com Jorge Alba, com Messi, Suárez, e aqui é complicado não vencer. Então a gente vai trabalhar com vitória do Inter Miami, e aqui a gente pode colocar gols também. Normalmente são jogos para gols, normalmente são jogos para ambos marcam sim também. Eu não olhei essa hora, tá com a odd de 1,70, mas você pode trabalhar no ao vivo para ver se realmente dá para pegar esse ambos marcam. Se você não dá para você trabalhar no ao vivo, indicativo aqui é a vitória do Inter Miami e mais de um gol na partida. O último jogo é um jogo às 13 horas na Suíça, entre o Servette e o Grasshopper. O Servette é o terceiro colocado, tem 54 pontos. Em 32 jogos ele marcou 52 e sofreu 38. Tem 15 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. E o Grasshopper tem 30 pontos, é o 11º colocado. A gente vai trabalhar aqui, sendo bem direto, na vitória do Servette. Beleza? Agora a gente vai lá para os nossos jogos, onde a gente vai começar com a duplinha com odd 1,75. Que a gente vai buscar a vitória do Girona a 1,40 e mais de um gol no jogo do Leicester e do West. Então, isso aqui dá uma odd de 1,75 e a gente vai trabalhar aqui com mistake R$50, porque a gente vai buscar as melhores cotações no ao vivo. Então, aqui a aposta feita e aí a gente vai partir para a nossa segunda duplinha, que é uma duplinha mais ousada com a odd 2,53, onde a gente vai trabalhar na vitória do Arsenal e mais de um gol na partida. E a vitória do Manchester City, como eu falei, tá pagando 1,65 para o Manchester City ganhar. Pode ser um jogo qualquer lugar do mundo aí, o Manchester City, qualquer time, que pagando essa odd aí pro Manchester City, jogando em casa, dependendo da competição, a gente vai estar dentro, tá? Então, aqui a gente tem uma odd 2,53 e a gente vai trabalhar com meio stake, R$50. E é isso aí, beleza? A gente vai fazer nossa aposta. E é isso aí, tamo junto no green, no red, e vamos pra cima, independente aí desses reds, independente dessas zebras que vem acontecendo, a gente tá aí, tamo junto, e é isso aí, beleza? Valeu, galera!